Vou clicar em gravar, porque eu sou campeã em esquecer de gravar as aulas. Bom, como eu falei, vamos começando. Vou falar sobre o plano de ensino, como é de praxe, né? Na nossa primeira aula, a gente sempre comenta sobre o plano de ensino, o planejamento para o semestre. E enquanto isso, o pessoal vai entrando. Beleza? Então, boa noite para quem eu não dei boa noite ainda. E eu vou compartilhar, quer dizer, se eu conseguir, vou compartilhar aqui o plano de ensino com vocês. Aqui, achei. Eu esqueço que aqui é ruim de dar zoom. Vou fazer diferente, pessoal. Vou abrir aqui no meu computador e vou compartilhar a tela. Porque senão assim fica muito pequenininho. Oxe, cadê? Deixa eu abrir ele aqui. Física 3 noturno. Vou compartilhar diferente. Tela. Aí. Já está visualizando, né? Eu consigo dar um zoom assim. Beleza, Patrick, obrigada por avisar. Pronto. Então, vamos lá, meu povo. São 7h12. A gente já inicia. Vou começar aqui nossa disciplina. Então, essa disciplina aqui, pessoal, é a disciplina de Física 3. Para vocês, talvez, né, seja a última das físicas básicas. Depois vocês vão ter termodinâmica, vão ter fenômenos de transporte, resistência de materiais, que não deixam de ser a parte física, mas é mais aplicado aí aos cursos de vocês, né? A gente, com Física 3, finaliza o ciclo básico aí das físicas nas engenharias, beleza? Essa disciplina, ela faz parte do núcleo integrado de disciplinas da Escola do Mar, Ciência e Tecnologia, né, do NID, e eu estou aqui como professora de vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Keila Cristina Klajohan, tá? Eu sou formada em Física, sou licenciada desde 2008, nossa, já faz tempo. Me formei na Federal de Santa Catarina e eu tenho mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais. Também, né, se é a primeira disciplina que alguém esteja fazendo comigo, eu dou aula de Física 1, Física 2, Física 3, dei aula já de Ciência dos Materiais, de Mecânica das Estruturas, e eu já estou na Univale, né? Já estou no ensino superior desde 2012. Só tenho a cara aqui de novinho, mas já estou há tempo dando aula. Beleza? Nossa disciplina ela tem 4 créditos. Nossos créditos, eles são separados, né? A gente tem a parte teórica e a parte prática. Se vocês olharem aqui, é meio a meio, né? Seriam 36 horas aulas de carga teórica e 36 horas aulas de carga horária prática. Não se preocupe que nós teremos, né, esse semestre, a gente vai ter a nossa carga horária prática lá no laboratório, certo? O objetivo geral dessa disciplina é aplicar os conceitos e leis físicas relacionados à eletricidade, magnetismo e eletromagnetismo na interpretação de fenômenos naturais e nos equipamentos tecnológicos, visando a sua utilização como base para a formação profissional. Meu povo, a nossa ementa, ela contempla 4 unidades.
A primeira unidade, eletricidade. A segunda, leis de Kirchhoff. A terceira, magnetismo. E a quarta, eletromagnetismo. Essa disciplina aqui, ela é uma disciplina para as engenharias, onde a gente dá o enfoque na primeira metade aqui dessa disciplina, na parte de eletricidade e nas leis de Kirchhoff. Até porque, quando eu vou explicar as leis de Kirchhoff, né, isso daqui é mais voltado para a parte de circuitos elétricos, onde muitos de vocês vão ter uma disciplina específica, né? Como, por exemplo, a engenharia civil tem instalações prediais. Se não me engano, o pessoal da engenharia química tem uma disciplina mais voltada para essas plantas elétricas, né? Então, engenharia mecânica tem eletrotécnica. Eletrotécnica, né? Acho que também tem eletromagnetismo, não tem, Bueno? Ou Não caiu da lembro, mas grade? acho que tem. Eu acho que tem sim, eu não lembro. O professor Paulo Mariotti dá essa disciplina. Então, a gente dá mais enfoque nessa primeira parte, até porque vocês vão precisar depois desses conhecimentos para essas disciplinas mais específicas. E a parte de magnetismo e eletromagnetismo não é assim tão requisitada aí nos cursos de vocês, a não ser que a gente tivesse aí alunos da engenharia elétrica, que não é o caso, beleza? Não vou ficar lendo aqui com vocês todos os objetivos, as nossas estratégias e os conteúdos, até porque a gente ia ficar a noite inteira somente lendo aqui os objetivos. Mas eu gosto de citar, até se caso alguém tiver aí curiosidade e depois for ler o plano de ensino, saber como interpretar essas colunas, né? Nós temos aqui 6 colunas, onde é dividido em objetivos de aprendizagem, conteúdos, carga horária, estratégias, avaliação e as referências. Então, se vocês observarem aqui para cada linha de conteúdo, a gente vai ter as unidades, né? Então, a primeira unidade, eletricidade, e os conteúdos que ela contempla. Eletrostática, potencial elétrico, capacitância de elétrico, corrente, resistência e força eletromotriz. Cada um desses conteúdos tem seu objetivo de aprendizagem, né? Por exemplo, é um objetivo de aprendizagem diferenciar condutores de isolantes. A carga horária total, 22 horas aulas, e a forma com que esses conteúdos serão abordados. Então, a gente tem aula expositiva e dialogada via webconferência aqui no Blackboard, sala de aula invertida, que é quando eu forneço algum material para vocês ou uma videoaula. Vocês assistem, depois a gente discute aqui nesse ambiente. A gente tem aqui ainda aprendizagem baseada em resolução de problemas, as aulas práticas em laboratório, né? Acredito que esse semestre a gente não tenha nenhuma intercorrência, consiga fazer o que está planejado. E a resolução de exercícios demonstrativos e simulações. Tá? Com avaliações, para cada M depois eu posso abrir lá no Diário Online e mostrar para vocês como é que estão planejadas, mas quem já fez Física 2 ou Física 1 comigo vão permanecer da mesma forma, uma prova e as atividades semanais que somadas vão ter o peso de 40% da nota, tá? E a prova com o peso 6. Então, na parte de avaliações, a gente conversa um pouquinho melhor sobre isso, beleza? Aí, pessoal, vou pular para que a gente não fique lendo toda essa parte aqui do plano de ensino, tá? Se vocês olharem, basicamente, é dessa forma ali que a gente vai ter as divisões dos conteúdos, cada qual com com seus objetivos de aprendizagem, carga horária, as estratégias e as avaliações. Bom, em relação às referências,
a gente tem as nossas referências básicas. Não posso deixar de trazer aqui o nosso querido Halliday, né? A nossa referência básica para os cursos de engenharia, física para as engenharias. E aqui nós vamos utilizar o volume 3, que é a parte de eletromagnetismo. Tá? Aqui eu coloquei a nona edição, mas também é válida a oitava, a quarta, qualquer uma que estiver ao alcance de vocês. Tá? Lembrando que é o volume 3, a parte do eletromagnetismo. Também elenquei aqui como principal o Tipler, né, aquele livrinho marrom, não é livrinho, ele é grosso assim. Também aqui é o volume, se não me engano, é o volume 2, que o volume 1 ele contempla toda a parte de mecânica. E aqui, eletricidade, magnetismo e ótica. Tá? E eu também coloquei um livro aqui que eu gosto bastante, que é o Jung e o Friedman, né, junto com seus colegas aqui, o Ford. Eu não sei se vocês devem lembrar, há um tempo atrás tinha um meme rolando por aí, alguém dizia assim, alguém me indica um livro para chorar? Aí estava aqui a indicação desse livro, é o livro de eletromagnetismo, tá? Mas esse é um livro muito bom, eu gosto muito da linguagem dele, principalmente para os cursos de engenharia, tá, pessoal? Depois, se eu achar a foto lá do meme para vocês, eu mando, tá? Então, seriam esses três aqui como referências básicas aí para o nosso curso de Física 3. Claro, eu coloquei aqui outros livros, se alguém desejar um livro um pouco mais avançado, principalmente na parte matemática, a gente tem o Moisés Nuzenweig. Eu sempre coloco ele ali para se alguém quiser um livro um pouquinho mais avançado. E tem outros aqui, né? De eletricidade e magnetismo, do Edward Purcell. Nós ainda temos aqui algumas coletâneas de normas do Comitê Brasileiro de Eletricidade e o Manual de Instalações Elétricas. Então, são algumas obras que vocês têm aí para consultar. Todas elas estão disponíveis na biblioteca. Claro, né? Não tô incentivando a pirataria, mas esses três aqui vocês encontram facilmente também para baixar em PDF. O Halliday, principalmente, vocês encontram aí todas as versões possíveis. A resolução de exercícios comentados, Halliday colorido, enfim. Hoje é muito fácil a gente ter acesso às informações. Beleza? Então, esses seriam os nossos livros. Esse semestre, tem isso, né, Ramon? Os livros de engenharia, principalmente, são livros caros. A gente tem sorte de ter uma biblioteca bem rica em relação, principalmente, à quantidade de volumes, né? Porque hoje um livro aí de engenharia não sai por menos de R$100. Então, como você falou, mesmo os e-books, eles acabam sendo caros, né? E a gente encontra aí facilmente os PDFs. Bom, esse semestre nós temos uma novidade em relação às nossas aulas virtuais. Deixa eu ver, parece que mais pessoas entraram. Acho que o pessoal está entrando aos poucos, né? Carol, que eu não tinha visto, Neldi, o Ramon, mesmo que eu também não vi entrar. Legal, pessoal. Que bom que conseguiram entrar. O que eu estava falando? Sobre a nossa novidade, né? O que foi solicitado aos professores, principalmente nós que teremos uma carga horária prática, é que a gente comece a voltar à normalidade, o que seria o normal, né, de ter a aula presencial.
Então, no sentido de voltar à normalidade das aulas, né, a gente espera que no próximo semestre a gente consiga voltar para o ambiente presencial, nós já vamos começar ensaiando, né, como, por exemplo, a presença nas aulas virtuais, no ambiente virtual. Então, nos foi solicitado que a cada encontro os professores façam a chamada. Então, vocês não terão mais aquela, como é que era, presença justificada, né? O comparecimento justificado, onde vocês tinham a presença já automática. Agora não, nós teremos que fazer a chamada, tá? E, claro, cada professor vai ter uma forma aí de fazer essa verificação de presença. Eu estou pensando em concordar aqui com vocês um horário, né? O pessoal da turma, de manhã, eu combinei que eu vou fazer a chamada todo encontro às 10h30, né? Então, para comprovar, eu tenho ali o pessoal me fazendo a chamada ali verbal e eles me dando o ok no chat. E aqui também, da mesma forma, as turmas noturnas, eu estou pensando aí em fazer a chamada aí lá pelas 8h, 8h30, para que a gente cumpra essa solicitação das coordenações, certo? Então, vocês não terão mais o comparecimento justificado, precisarão responder ali a chamada que eu estou pensando em fazer mais ou menos nesse horário. Aí acho que dá. Acho que tá bom, né, Gabriel? Umas 8h30. E daí, assim, quem chega um pouco mais atrasado, a gente sempre vai começar a nossa aula ali até todo mundo chegar, sentar e se organizar umas 7h20, 7h30. Então, ali, até as 8h30, tá todo mundo no ambiente, tá? Então, fica o nosso combinado que eu farei a chamada às 20h30. Beleza? Então, a nossa carga horária teórica vai acontecer aqui no ambiente virtual de aprendizagem, tá? No ambiente Blackboard. A disciplina desenvolvida em ambiente virtual acontecerá com encontros semanais síncronos, mantendo-se os dias e turnos dos encontros presenciais já estabelecidos no cronograma da disciplina. Os encontros serão gravados e disponibilizados no ambiente Blackboard para consulta posterior dos alunos por um período de uma semana do encontro realizado. Então, aqui também é uma novidade, tá, pessoal? Vocês não terão aí as aulas disponíveis no Blackboard durante todo o semestre. Ele vai ficar disponível uma semana e após isso, essa aula vai ser apagada automaticamente. O que eu vou fazer? Sim, mas não se preocupe, Ramon, vou fazer o seguinte, eu vou fazer o download dessa aula, subo elas para o YouTube e deixo o link ali para vocês. Até porque lá no YouTube, eu acho que era uma grande solicitação de todo mundo, né? Poder assistir as gravações do Blackboard na velocidade ali 2 vezes, né? Numa velocidade um pouquinho mais rápida. E lá no YouTube vocês têm essa possibilidade, vão conseguir assistir quantas vezes quiserem, né? E na velocidade que vocês desejarem. Gente, para mim, eu já mando se eu faço algum vídeo, eu mando para os meus alunos. Gente, assista 2 vezes, porque é muito, muito mais prático. Todas as minhas aulas, tudo que eu tenho que assistir pelo YouTube está com velocidade aumentada. Muito mais prático, né, Nilde? Então, é isso que eu vou fazer, tá? Eu faço o download e depois eu disponibilizo o link lá para vocês, tá? E daí, as frequências serão controladas de acordo com a presença nos encontros semanais.
Então, vamos recapitular uma coisinha aqui das frequências, tá, pessoal? Vocês podem ter até 25% de faltas, o que na nossa disciplina dá 18 aulas, tá? Acima de 18, vocês já são reprovados por frequência insuficiente. Então, assim, claro, a gente vai conversando, né? Eu já estou deixando claro que eu vou fazer a chamada neste horário aqui, para que vocês estejam preparados ali na hora de responder a chamada. Outra coisa, né? Alguns professores vão utilizar dos relatórios da sala. A gente consegue tirar relatório para verificar quem é que estava presente, quanto tempo que ficou presente, enfim. A gente tem essas opções. Mas com a chamada nominal, eu acho que 18 aulas, não 18 dias. 18 dias é o nosso total de encontro. Lembrando que cada dia tem 4 aulas, né? Cada semana são 4 aulas. Então, seriam 4 semanas e meia ali, 4 dias e meio. Bem lembrado, Bueno. Então, caso, pessoal, vocês observarem que vão exceder essa quantidade de aulas aqui, aí vai ser necessário vocês fazerem a justificativa de faltas, como já era feito lá antes da gente aqui no Blackboard, antes da pandemia, tá? Então, só para deixar claro isso. E a carga horária prática, ela será desenvolvida no ambiente presencial. O nosso ambiente presencial é a sala 113 do bloco D6, lá no laboratório de física, certo? E terão transmissão online via ambiente Blackboard na intranet para os alunos impossibilitados de frequentar as aulas presenciais, para que esses alunos possam acompanhar a aula de forma síncrona. Mas, pelo que eu estou entendendo, pessoal, nós teremos um pessoal lá da TV Univale com câmera, não vai ser nada improvisado como foi no semestre anterior, tá? Então, eu acho que esse semestre vai ser bem legal de acompanhar de forma síncrona. O pessoal que estiver em casa ali não vai ter problemas para acompanhar as aulas práticas também, tá? Eu já deixei aqui as nossas aulas, tá? Então, a gente tem aqui, ainda não é semana que vem é 4. Então, a gente vai ter na outra semana, daqui 2 semanas, nossa primeira aula prática vai ser no dia 11 de março, depois seguido de 25 de março, 8 de abril, 6 de maio, 20 de maio e 3 de junho. Tirando aqui abril e maio, que eu acho que tem um intervalo maior de tempo, a gente vai fazer as nossas aulas em média de 15 em 15 dias, certo? Lá no ambiente, nas orientações da disciplina, eu já coloquei. Aqui no dia 11 de março, a gente vai fazer a prática de instrumentos de medidas elétricas. No dia 25 de março, nós vamos fazer o experimento de Van der Graaf. No 8 de março, a gente vai fazer o nosso experimento de superfícies equipotenciais. 6 de maio, o de circuitos elétricos ou de resistência e resistores. 20 de maio, circuitos elétricos. E no 3 de junho, a gente vai fazer um experimento ali de magnetismo e eletromagnetismo. Tá? Então, vão ser aí 6 semanas. Lembrando que a gente teria, se fosse dividir meio a meio, seriam 9 semanas, mas aqui a gente sempre faz um ajuste, porque entre as semanas a gente tem as avaliações, né? Então, 6 semanas de aulas práticas, tá? Aqui, pessoal, para participar ali da aula no laboratório, como já é de praxe em todas as físicas, né? É importante a gente seguir as normas. Então, calça comprida, cabelos presos, jaleco. Hoje na turma de Física 2 matutina,
me falaram assim, prof, eu nem comprei meu jaleco ainda porque não participei de aula nenhuma. Então, quem não tem ainda o jaleco e deseja participar das aulas presenciais, já é legal ir se organizando, né? A gente tem aí 2 semanas ainda. E sapato fechado e o nosso item, o item obrigatório, que é a máscara. Beleza? Tem que lavar ele para tirar o cheiro de mofo, tá, Gabriel? Da mesma forma, a aula vai ficar gravada durante uma semana, tá? E eu também vou fazer o download e vou deixar disponível ali para que vocês consigam acessar depois. Também vou fazer chamada lá no nosso encontro presencial e tanto o pessoal que vai estar presente no laboratório quanto o pessoal aqui que vai estar acompanhando de forma assíncrona, né? É importante responder a chamada para ganhar ali a presença, tá? Que mais? Outra data importante, além das nossas aulas práticas, é a semana acadêmica, né? Todo semestre a gente tem a semana acadêmica, semana onde os colegas de vocês apresentam os trabalhos de conclusão, ou até mesmo a semana onde a escola disponibiliza algumas palestras, né? Alguma outra atividade relacionada ao curso de vocês. Esse semestre vai acontecer na semana do dia 21 ao dia 25 de junho. A nossa data aqui, que coincide com a aula, é 24 de junho. E semestre passado, o pessoal do NID, as turmas do NID, puderam ter aula normalmente. Aí, vamos ver como é que vai ser a programação desse ano e se tiver alguma atividade interessante para os cursos de vocês, vocês assistem e a gente cancela a nossa aula nessa semana. Tá? Mas isso daí a gente conversa quando chegar mais próximo, né? Lembrando, né, pessoal, que tudo que eu estou mostrando aqui para vocês é um planejamento, né, em relação às avaliações, às provas, às datas, né? Tudo é um planejamento. 2020 foi um ano que a gente aprendeu que não dava para planejar muito mais do que um mês para frente. Então, assim, esperamos que esse ano as coisas comecem a voltar o mais próximo da normalidade e a gente consiga vencer, a gente consiga fazer ali conforme foi o planejado. Então, vocês já deixem essas datas aí meio que organizadas para participar das atividades. Beleza? Ó, aqui que eu falei, limite de falta 25%. A M1, M2, M3, a composição das médias, né, seriam as provas e os desafios. E na M3 a gente tem um resumo para vocês apresentarem aí de eletromagnetismo. Só cuidado com a burra aqui, que 5 mais 2 mais 2 não dá 10, dá 9. Depois eu vou ajustar aqui a média da prova, tá, pessoal? Que não sei por que tá 5, mas era para ser 6. As provas em média têm peso 6 e as outras atividades ali somam peso 4. Certo? Alguma dúvida até aqui, meu povo? Não? Perfeito. Eu vou abrir aqui o que eu preciso. Vamos abrir aqui. Vamos compartilhar. Eu quero compartilhar agora a minha tela com vocês. Deixa eu ver. Vou pegar a tela inteira aqui. Mas antes, deixa eu só fazer. Deixa eu separar isso e separar isso. Hoje de manhã já deu um branco. Eu já não lembrava mais como é que faziam algumas coisas aqui no Blackboard. Compartilhar tela.
Então, deixa eu pegar aqui com vocês conteúdo. Só ajustar. Eu consigo ver os comentários. Então, aqui, pessoal, esse é o nosso conteúdo da disciplina, tá? Nós temos aqui orientações gerais da disciplina. Se vocês clicarem, vocês vão encontrar aqui o plano de ensino da disciplina e o cronograma das aulas práticas presenciais, aquilo que eu falei para vocês, ó. 11 de março, 25 de março, 8 de abril, 6 de maio, 20 de maio, 3 de junho. Certo? Tá certo. 6 de maio, o que sim? Tá certo, 6 de maio. E circuitos elétricos, magnetismo, resistências e resistores, superfícies potenciais, Van der Graaf, caracterização de instrumentos de medidas. Elétricas, né? Só ficou faltando ali o elétrico. Então, essa daqui são as nossas orientações gerais da disciplina. A gente ainda tem um mural de interação, caso vocês queiram deixar alguma dúvida, né, ou interagir de alguma forma, pode ser feita ali pelo mural de interação. A gente tem a nossa pastinha dos materiais didáticos. Como sempre, eu costumo separar por semana. Deixa eu entrar aqui no módulo de visualização de aluno, que eu acho que é melhor. Carregar aqui. Daí aparece como vocês veem, né? Não, aí. Então, aqui, materiais didáticos. Eu acho que eu já deixei a semana 1 e a semana 2. Então, aqui vocês vão encontrar videoaulas, o capítulo do livro para fazer a leitura, sempre vai ter uma orientação, os slides, lista de exercício, né, tanto na semana 1 quanto na semana 2. E depois eu vou liberando as demais semanas. Então, aqui também, videoaula, o capítulo do livro, eu sempre vou deixar aqui, ó, por exemplo, a indicação, ler páginas 800 a 805, então são 6 páginas de leitura. Aqui, o 788 a 800. Então, sempre vou deixar ali orientado para vocês o que vocês devem fazer. E a nossa pastinha de avaliações, já deixei ali na M1 e já tem uma atividade. Já deixei aqui para vocês fazerem uma atividade dos desafios da semana. Aí são coisas simples, né? Por exemplo, aqui desafio da semana 1. Eu tenho que abrir, né? Deixa eu visualizar. Vou colocar então, aqui tem uma atividadezinha prática para vocês desenvolverem. Então, aqui vai estar a orientação e vocês têm aí a semana toda para desenvolver essa atividade. Então, ficam dentro da pastinha M1 e já estão ali com as datas para que vocês façam, para que vocês se organizem em relação às entregas. Tá? E conforme for passando as semanas, eu vou colocando aqui as demais orientações, os demais materiais didáticos. Sabem que eu sempre procuro fazer isso de forma organizada, né? Às vezes sai organizado, às vezes nem tanto, mas o que vale é a intenção. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, pessoal, é que quando eu clico em cima do capítulo do livro, pode ser que com vocês abra direto ou não abra. Vou abrir aqui para ver o que vai acontecer. Ó, no meu caso, já abriu o capítulo 26, cargas elétricas e forças,
e já está na página que eu gostaria que estivesse, né? Então, está ali na página 788. Se por acaso não abrir, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá no intranet de vocês, lá no intranet, vocês vão fazer o login com o código de pessoa de vocês e a senha, e vão aqui em Biblioteca Digital. Por quê? Aí vocês vão estar logados na Biblioteca Digital. Tá? Então, só clicar em acessar, aí vocês já fizeram o login na biblioteca, tá? Já vai aparecer aqui o e-mail que vocês utilizam e já vai aparecer o login. Aí sim, vocês podem voltar e clicar de novo no link, que daí vai abrir o capítulo, tá? Por que eu estou falando isso? Porque alguns alunos dizem que não abre direto na página. Se não, aí vocês vão ter que pesquisar pelo o Randall aqui de Knight, Física, volume 3, e ir até a página 788, tá? Então, é assim que vocês devem fazer. Se não abrir direto, vocês devem fazer o login. Ou se não, o pessoal me falou que esse Manuais e Ferramentas funciona também. Então, aqui, clicar em Biblioteca A, tá? As ferramentas disponíveis. Então, tá aí a resolução de um problema que possa aparecer para vocês, tá? O que mais? Quero mostrar para vocês as avaliações, as datas, as possíveis datas das avaliações. Deixa eu achar aqui. Deixa eu dar um zoom. Vocês conseguem visualizar bem, né? Então, aqui, pessoal, data das nossas provas, prova M1, prova M2, prova M3. Então, aproximadamente aqui, coloquei a data que vai acontecer. Lembrando que a gente tem um prazo, né, para fazer a entrega dessas avaliações. Então, aqui vai ser... Aí aqui a gente vai ter aqui a semana do dia 8 de abril, a semana do dia 15 de abril, do dia 13 de maio, ou seja, são possíveis datas, né? A gente tem ali que as avaliações, esse semestre nos foi orientado que... Perdi vocês. Aqui. Nos foi orientado que sejam no mínimo 24 horas, tá? Aqui de novo. No mínimo 24 horas para as avaliações, mas vocês, quem já fez disciplina comigo sabe que eu costumo dar um tempinho a mais. Então, talvez o dia ali 8 não seja exatamente o dia 8, seja naquela semana. Então, só essas datas aqui são somente uma referência ali que a gente tem, tá? Esse semestre também espero não ter nenhuma intercorrência, espero entregar tudo na data correta, fechar M1 nos prazos, fechar M2 nos prazos. Espero que não tenha nenhum tipo de atraso em relação a isso. Beleza? Então, isso daqui eu acho que já está disponível lá para vocês no aplicativo, né? Vou aproveitar e vou alterar o peso aqui da avaliação que estava errado. Prof. Eu percebi. Diga. Assim, a nossa aula de laboratório, a primeira aula vai ser quando mesmo? Dia 11. Eu acabei de receber uma mensagem aqui, desculpa atrapalhar a sua explicação. Não, sem problema. Eu recebi uma mensagem aqui e as aulas presenciais aqui em Itajaí estão suspensas até o dia 14/3. Então isso é novo, porque a gente na verdade não é uma mensagem, é o decreto do prefeito. Ah, tá.
Então, não, Vai sair desculpa. hoje esse decreto? Sim, sim. Ah, Acho que é para então, valer hoje à meia-noite, né? Inicia esse decreto, se eu não me engano. É. Então a gente já então, pessoal, vai ter que alterar a aula aí. mas tu viu aquilo que eu falei Sim, sim. na ali que eu falei que em 2020 foi algo que nos ensinou que a gente não pode fazer planejamento para Sim, mais sim. de 2 semanas, né? Não, Então, desculpa atrapalhar aí. não, mas é bom, Percy, que você já fala isso, porque aí provavelmente na próxima aula, a gente já tem algo mais definido em relação a isso, e se até 14 de março, você falou? Exatamente, até 14/3. Então a gente já não vai iniciar ali no dia 11. Bom, eu já esperava, pessoal, que eu vi que hoje saiu um decreto do Estado, né, que teve algumas restrições, mas eu achei o decreto, assim, com medidas bem leves, né, restringir ali a questão só dos horários e a porcentagem aí de ocupação. Então, achei bem brando. Eu até comentei que eu achava que a partir de semana que vem iam ter coisas mais rígidas pela frente. Então, não sabia que Itajaí o pessoal estava se reunindo, tá? Mas, como a Adriane falou, vai ter online, né? Então, vai ter aula online no sentido aqui no ambiente virtual, porque daí eu não sei, a gente vai ter que verificar como é que vai ser essa questão, né, de acesso do campus, né? Eu acho que não vale a pena a gente fazer aula online, Adriana, lá do laboratório. Eu acho que a gente meio que perde o foco que é fazer vocês praticarem, né? Então, vou ver como é que vai ficar e provavelmente semana que vem a gente já tem essa determinação aí da Univale, né? As orientações. Deixa eu ver. Boato sobre restrição apenas em determinados horários. Eu prefiro ter essa oportunidade do aluno ir lá e fazer a prática, né? Senão depois a gente pode usar simulação também, pessoal, não se... Isso, Percy, se você quiser, se for um link, qualquer coisa, coloca aqui. Se tiver um link de acesso, aí a gente já vê essa. Bom, eu recebi o documento, eu recebi o documento. Eu não sei como é que faz por aqui. Posso mandar por aqui? Deixa eu ver se você tem permissão. Acho que não. Por aqui não. Só se fosse um link. Aí tu conseguiria. Acho que. Mas assim, ó, a galera o pessoal que quiser o documento, bota o e-mail aí, eu respondo daqui a pouquinho já. Eu passo daqui a pouco. Então tá. Bota o e-mail ali, pessoal, que daí ele manda. Ai, ai. Mas é bem aquilo que eu falei, né? Ainda bem que eu falei para vocês. A gente aprendeu que não dá para fazer planos muito prolongados, né? Mas não tem problema, a gente tira de letra isso, pessoal. A gente dá jeito, faz as simulações, o que não puder fazer, deixa para um momento mais propício. Posta no mural, exatamente, posta no mural de interação. Ótimo, Bueno. Perfeito. Ai, ai. Então tá, pessoal. O que eu tinha para falar o que eu tinha para falar ali sobre o nosso plano de ensino era isso. Né? A gente já vai ter que ter alguma alteração por conta desse decreto que saiu hoje, mas aí eu vou organizando com vocês e mantendo vocês informados. Beleza? Se não tem nenhuma dúvida em relação a essa parte, eu gostaria de. Vamos fazer uns 5 minutinhos aí só para
buscar uma água, fazer um xixi, levantar um pouquinho. E daí eu já gostaria de começar um pouquinho sobre o nosso conteúdo, pode ser? Tranquilo, tranquilo. Eu não falei, mas assim, ó, a nossa orientação, alguns coordenadores falaram isso, outros nem não falaram nada em relação ao tema. Mas quem já fez aula comigo, vocês sabem que eu acho muito maçante das 3 horas e pouco aqui nesse ambiente. Então, as nossas aulas vão ter no máximo ali 1 hora e meia de duração. E depois eu vou orientando vocês para as atividades, para um texto para fazer a leitura, para uma aula para assistir. Então, claro, vocês podem fazer utilizando o restante do nosso tempo aqui, mas também pode fazer em um momento que vocês acharem mais propício, tá? Mas ficar sentado aqui, eu acho muito complicado ficar o nosso tempo todo de aula aqui que a gente tem disponível somente aqui no virtual, tá? Então, 5 minutinhos. 5 minutinhos? Ah, então são 10 minutinhos, porque é 5 minutinhos para ver o que o Percy postou lá, porque eu fiquei curiosa, tá? A gente retorna daqui a pouco, então, daqui 10 minutos. Vou fechar minha câmera e o meu microfone.
Voltamos. Bora, já li lá o decreto. Obrigada por compartilhar, tá, Percy? E a gente começa o nosso conteúdo. Deixa eu achar ele aqui. Vou tirar aqui a minha câmera para não ficar muito pesado. Então, a gente começa o nosso conteúdo aqui de eletrostática, tá, pessoal? Esse conteúdo está dividido aqui entre carga elétrica e estrutura atômica. Vamos ver também quantização da carga elétrica, princípios da eletrostática. Vamos falar sobre condutores isolantes elétricos, eletrização, né, os processos de eletrização por atrito, contato e indução. E depois falaremos sobre a força eletrostática, né, e como calcular essa força através da lei de Coulomb. Então, seriam esses os nossos assuntos abordados neste primeiro momento de eletrostática, né? Não se preocupem, eu garanto que vocês estão vendo ali 2 de 40, a gente não vai navegar aí até os 40 slides. Deixa eu ver qual que é a nossa meta aqui para vocês. Deixa eu ver que número que nós vamos. Nós vamos até o slide de número 11 hoje, beleza? Para vocês se situarem aí e não ficarem muito desesperados. Então, aqui, a gente tem os objetivos de aprendizagem, né? Então, um dos objetivos é a natureza da carga elétrica e como sabemos que a carga elétrica é conservada, como os objetos se tornam eletricamente carregados e como usar a lei de Coulomb para calcular a força elétrica existente entre as cargas. Então, esses seriam os objetivos de aprendizagem aí desse nosso primeiro conteúdo que é referente à eletrostática. Travou? Beleza. Então, aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente deve conversar, né, da onde é que vem a eletricidade e, além disso, da onde que vem essa curiosidade de estudar a eletricidade, né? A gente sabe que o estudo da eletricidade ele já iniciou há muito tempo atrás lá na Grécia, né? Então os gregos eles atritavam o âmbar com uma lã e eles observavam que ao fazer isso, ao atritar essa lã no âmbar, o âmbar, vocês, todo mundo sabe o que é o âmbar? Ele é uma resina, tipo uma resina meio marrom. Então, quando eles atritavam, né, esse material aí adquiria uma propriedade mágica que atraíam outros objetos, né? Então, eles viam isso como algo mágico, algo misterioso, né? Como é que é algo que inicialmente não tem poder nenhum, depois que é atritado, consegue atrair outros objetos. Então, claro, né? A gente sabe que o âmbar ele se tornava carregado, ou seja, ele adquiria uma carga elétrica e por conta dessa carga elétrica adquirida, ele conseguia depois atrair, né, outros materiais. Então, daí, esse termo elétrico aqui, ele vem da palavra grega electron e significa justamente o âmbar, né? Então, é daí que vem esse termo elétrico. Então, a gente sabe, né, então, que não tem nada a ver com magia,
na verdade, o âmbar e a lã, né, sofriam ali um processo de eletrização por atrito, né? Nós vamos falar aí sobre os processos de eletrização e especificamente esse acontecia pelo atrito entre esses dois materiais. Claro que a gente sabe que essa eletrização por atrito ela acontece em algumas condições especiais, né? Então, em ambientes de baixa umidade, a gente consegue essa eletrização aí quase que naturalmente, né? Eu não sei se vocês já. Aqui no litoral, nem tanto, porque é bastante úmido, tem um clima bastante úmido, mas quem vem do interior do estado, como eu, venho de uma região seca e fria, sempre tomei choque, principalmente no inverno, quando usava as roupas de lã, sempre tomei descarga ali, choque nas maçanetas, na porta da geladeira, no inox da pia, então era isso algo muito frequente. E a gente sabe hoje, então, que quando dois materiais são atritados, ocorre a transferência de carga, um fica carregado, né, eles ficam carregados eletricamente, e é por conta disso que é sentido a descarga, ou ainda é sentido que o objeto pode atrair outros objetos, então, né, eles adquirem essa propriedade mágica. Então, foi a partir daí que surgiu a curiosidade para estudar essa parte da eletricidade. E aí, pessoal, nesse slide aqui eu trago um desenho de um átomo. Claro, o que eu estou mostrando aqui é algo muito didático e que de fato nem é mais utilizado hoje em dia, né? Quando a gente era mais novo ou quando a gente começa a aprender ciência lá no ensino fundamental, o professor fala para a gente que o átomo ele é composto de um núcleo onde eu tenho cargas positivas, né? E os nêutrons e os elétrons que ficam em uma eletrosfera. E daí nos livros didáticos tem esse desenho aqui. A gente sabe que hoje esse modelo ele não é mais aceito, né? A gente não consegue descrever um átomo assim como ele está, principalmente em relação ao tamanho das partículas. No entanto, a gente consegue, né, de uma maneira bem simplista, dizer que um átomo ele possui uma carga positiva, que é atribuída ao próton, uma carga negativa, que é atribuída ao elétron, e uma carga neutra, que é atribuída aí ao nêutron. Como eu falei, né? De uma forma bem simplista, a gente está descrevendo aí uma estrutura atômica. Aí, claro, né? Hoje nós temos uma visão um pouquinho mais diferente de como é que é uma estrutura atômica. Então, vejam aqui nessa figura aqui que eu estou indicando, a gente tem uma região bem aqui no centro, onde eu tenho essa flechinha, onde eu vou ter o núcleo desse átomo. É importante eu frisar isso daqui, que ele tem aproximadamente 10 na menos 10, é o tamanho desse núcleo, né? Ele é minúsculo em comparação ao restante do átomo, então ele é muito, muito, muito pequeno em relação ao átomo como um todo. No entanto, o núcleo, perdão, pessoal, 10 na menos 10 é o tamanho do átomo. O núcleo aqui, ele tem aproximadamente 10 na menos 15, tá aqui embaixo, tá? Por isso que ele é minúsculo em relação ao átomo como um todo. A gente está falando de 5 ordens de grandeza menor, né? 5 ordens de grandeza aí menor do que o átomo. Eu estava falando que ele é minúsculo, no entanto, ele contém mais de 99,9% da massa do átomo, porque nele estão contidos as cargas positivas e as cargas neutras, tá? Então, por conta disso, por conta da massa de um próton e da massa de um nêutron, ele contém ali
mais de 99%, ele representa mais de 99% da massa do átomo. Então, nesse pontinho minúsculo seria o núcleo do átomo, e depois nós temos uma região, né, uma nuvem aqui, aonde onde é esparsamente ocupada pelos elétrons. Então, os elétrons, ou melhor, nós temos uma região aonde eu tenho probabilidade de encontrar a carga negativa, que é o elétron, né? O átomo total na ordem de 10 na menos 10 metros, o núcleo na ordem de 10 na menos 15 metros. O que eu falei ali dos prótons e dos nêutrons, né? Estando eles no núcleo, representarem 99% da massa desse átomo. Por quê? Se vocês olharem, nós temos aqui a massa do próton, 1,673 vezes 10 na menos 27 quilogramas. É algo muito, muito, muito pequeno. O nêutron tem massa semelhante, 1,675 vezes 10 na menos 27 quilogramas. No entanto, o elétron, ele tem aqui, ó, da ordem de 10 na menos 31. Então, a massa dele, 9,109 vezes 10 na menos 31 quilogramas, ou seja, 4 ordens de grandeza aí menor que o próton e o nêutron, né? Então, por conta disso, dessa diferença aí na massa, o núcleo tem essa representatividade em relação à massa do átomo, beleza? Prótons, aqui representados por essa esferinha positiva, porque tem carga positiva. O elétron, representado por essa esferinha negativa, porque tem carga negativa. E o nêutron não tem sinal, porque ele é neutro, beleza? Nós falamos o seguinte, pessoal, que a carga do elétron e a carga do próton possuem igual módulo. E esse módulo é a carga elementar. Então, eu vou dizer que a carga elementar, ou seja, a carga do próton e a carga do elétron, ela possui em módulo 1,602 vezes 10 na menos 19 Coulomb. Se vocês lembrarem das aulas de Física 1, carga elétrica é uma unidade derivada do sistema internacional. A unidade recebe o nome especial, que é o Coulomb, né? Então, carga elétrica é medida em Coulomb, o símbolo é o C maiúsculo, mas eu ainda posso escrever o Coulomb em termos das unidades básicas do sistema internacional, daquelas 7 unidades básicas, e um Coulomb é ampere vezes segundo, tá? Então, eu posso descrever o Coulomb em termos das unidades básicas, amperes vezes segundo, certo? Como o próton é positivo, mais 1,602 vezes 10 na menos 19. Como o elétron ele é negativo, menos 1,602 vezes 10 na menos 19, o que me dá uma igualdade em módulo, né? Eles são iguais em módulo. Esse valor aqui, pessoal, é uma constante que a gente deve guardar, porque a gente vai precisar dessa informação, assim como a massa do próton, a massa do nêutron nem tanto, mas a massa do elétron, que são valores conhecidos e a gente precisa memorizar aí para utilizar nos nossos exercícios. Até aqui, pessoal, alguma dúvida, alguma colocação? Tranquilo. Perfeito. Então, bueno, nosso porta-voz, seguimos. Aqui, pessoal. Então, a gente tem outras informações, né? Como, por exemplo, o número atômico de um elemento. Esse número atômico, que é o Z, né, na tabela ali periódica, é o número de elétrons ou de prótons existentes em um átomo neutro,
Um átomo neutro é que não perdeu nem ganhou elétrons, nem cargas positivas, nem cargas negativas, ele está neutro. O processo de ionização é aquele no qual o átomo ganha ou perde elétrons. Se ele ganha elétrons, ele vai ficar carregado negativamente. Se ele perde, ele vai ficar carregado positivamente, beleza? Então, aqui na nossa figura, nós temos um átomo de lítio. Na primeira figura, nós temos um átomo de lítio neutro. Claro, né, pessoal? Aqui as esferinhas estão de iguais tamanhos, mas a gente sabe que os prótons e os nêutrons são muito maiores que os elétrons, né? Mas é somente uma representação. Então, lítio neutro, no nosso exemplo, ele tem 3 prótons, tem 4 nêutrons e tem 3 elétrons. Então, se eu faço o balanço de carga aqui, 3 positivo com 3 negativos, somando dá 0. Por isso que nós temos um átomo de lítio neutro. Os elétrons equivalem a prótons, ou seja, a carga resultante igual a 0. Agora, se eu tenho um íon de lítio positivo, ou seja, se ele passou por um processo de ionização e ficou positivo, podem verificar aqui na figura que eu tenho apenas 2 elétrons, 3 prótons e 4 nêutrons. Ou seja, se eu faço o balanço aqui, 3 mais com 2 menos, eu vou ter uma carga resultante positiva. Vai dar um positivo, né? Então, por isso que ele é um íon Li+. Agora, se ele perdeu aqui um próton, né? Ele vai ter uma carga excedente aqui positiva. Ou ainda, se ele ganhou um elétron nesse processo de ionização, ou seja, tem 3 prótons, 4 nêutrons e 4 elétrons. Mais elétrons do que prótons, carga resultante, uma carga negativa. Mais 3 menos 4 vai dar menos 1. Um íon de lítio negativo, certo? Então, só para a gente entender aqui essas nomenclaturas Li+, tem carga resultante positiva, Li- carga resultante negativa, tá? Às vezes a gente pensa, perdeu elétrons, ficou negativo. Não. Perdeu elétron, ficou com carga positiva. E aí, nós temos o nosso primeiro princípio, que é o princípio da conservação da carga elétrica. E segundo esse princípio de conservação da carga elétrica, a soma algébrica de todas as cargas elétricas existentes em um sistema isolado deve permanecer constante. Se ele está isolado, ele nem perde e nem recebe. Desta forma, as cargas permanecem constantes. Outra coisa, pessoal, é aqui a questão da carga elétrica de um corpo qualquer. Eu consigo quantificar essa carga elétrica representada aqui pela letra Q maiúsculo. Basta eu multiplicar o número de cargas que eu tenho, o N, lembrando que esse N deve ser um número inteiro, né? Eu não posso ter meio elétron ou meio próton, né? Então, por isso que N tem que ser um número inteiro, vezes a carga elementar, né? Lembrando que a carga elementar tem o mesmo módulo para o próton e para o elétron, 1,602 vezes 10 na menos 19 coulomb. Fazendo essa multiplicação, eu vou ter a carga total ali, carga elétrica total de um corpo qualquer. Beleza? Então, aqui, qualquer corpo eletrizado terá carga elétrica múltipla inteira do valor absoluto da carga do elétron. Então, Q igual a N vezes E. E aquilo que eu falei para vocês, não existe fração de E. Não existe fração aqui daqui do meu
da minha quantidade de carga. Não, como eu falei, não posso ter meio próton, muito menos meio elétron, certo? Aí chegamos no nosso exercício. A gente tem dois exercícios aqui para fazer, para exemplificar. Um corpo inicialmente neutro perdeu elétrons, ficando positivamente eletrizado com uma carga de 1 coulomb. A pergunta que faço é: quantos elétrons ele perdeu? E no exercício de número 2, eu tenho uma moeda de cobre, número atômico 29, tem uma massa de 3,10 gramas, e a pergunta é: qual é a carga total de todos os elétrons da moeda? Aí tem uma dicasinha ali para a gente lembrar um pouquinho do lado de química, número do Avogadro. Nós temos 6,02 vezes 10 a 23 átomos por mol. Eu preciso saber quantas gramas que eu tenho em 1 mol de cobre, né? Para daí então saber quantos átomos eu tenho em uma moeda, né? Que tem 3,10 gramas de cobre. Então a pergunta é: qual é a carga total de todos os elétrons? Vocês querem um tempinho para fazer essa atividade? Vocês estão, me contem, vocês estão preparados aí? Porque eu fico imaginando se vocês estão deitados na cama, se vocês estão sentados na mesa de estudo de vocês, com um caderno do lado, fazendo anotações. Depois vocês podiam fazer um stories, faz um stories e me marca para eu saber qual é que é a configuração do ambiente de estudos aqui de vocês. Pode ser? Tava deitado até agora. Sabia? Bueno, sabia. Ó, o Percy tá anotando tudo na sala. Então, peguem aí a folha, o caderno, a folha de anotação e tentem fazer esses dois exercícios. Vou dar uns 10 minutinhos aí. Enquanto vocês fazem, eu vou conferir aqui a chamada, né? Tá ali 8h27. Então, eu vou conferir a chamada. Mas assim, ó, pessoal, coloquem um emojizinho ali no, no status ali de vocês, ou coloquem um concordo, discordo, que daí eu vou lá e faço e dou a presença para vocês, pode ser? B. Ainda dá para fazer isso, né? Colocar ali satisfeito, surpreso, insatisfeito, confuso, acho que ainda dá para fazer, né? Ó, a Adriane colocou ali. O Pedro colocou num ursinho aqui no comentário. Aí, ó. O Ramon tá surpreso. Deixa eu pegar aqui, aí eu abro e já faço a chamada. Meu Deus, eu tava aberto, com isso aberto ainda há pouco. Cadê? Cheio. Pois é, eu tô vendo que some, né? É rapidinho. Deixa eu ver quanto que nós somos aqui. Acho que eu vou ter que fazer. Vou ter que fazer na forma antiga mesmo.
Deixa eu ver, a Adriane está. Ana Carolina tá aí? Ana Paula não sei fazer. Tá ótimo. Ana Carolina tá aí? Depois eu mostro para vocês aonde é que vai. Acho que não. Cadê a Ana Carolina? Ana Carolina. Não, Ana Carolina não está. Ana Carolina, não. Ana Paula tá ali. A Andriele eu vi entrando e saindo. Talvez acho que tá com problema na conexão. Tá ali ela. Beleza. Quem mais? O Anthony também tá ali. O Augusto. Tá aí, Augusto. Beatriz. Beatriz também vi entrando e saindo. Não sei se caiu conexão. Bueno tá ali. Saiu. Beatriz tá ali. Carolina também vi presente. Daniel Moreira. Daniel, tá aparecendo aqui matrícula em atraso. Já ganhou 2 faltas. Deve ter matriculado agora. Eduardo, a Emily, o Gabriel já vi, o Guilherme também. A Emily tá ali. Cadê Eduardo e o Eduardo? A Isabelle. A Isabelle eu vi também que estava ali. Deixa eu ver, o Persídio está aqui. O Patrick já viu, o Neldi também. Matheus. Matheus tá aí? Não vi Matheus. Não tá, né? A Luísa tá, a Isabelle tá, o Guilherme também. Pietro tá e o Ramon também tá. Acho que é isso. Ah, tá aí, Eduardo. Já te dei presente, eu preciso também. Fechou. Então, não estão presentes Matheus, Daniel, Augusto e Ana Carolina, é isso? Já fiz nossa chamada. Vitor, tu tem que estar? Tá? Pois é, não tá, não tá. Como é que você tá aí, então? Como é que você tá aqui no ambiente? Se não tá na chamada. Estranho, tem mais alguém que eu não chamei? Não, né? O Rafael, deixa eu ver, Rafael. Não chamei Rafael. Deixa eu ver se o Rafael tá aqui. Não lembro de ter visto teu nome aqui, Rafael. Também não tá, Rafael? O que vocês estão aqui de. Não estão. Deixa eu ver, acho que são só vocês. Mas o que eu acho mais engraçado é porque se vocês não tivessem matriculados, vocês não estariam aqui no ambiente, vocês não teriam acesso a o link da nossa aula. Vou anotar aqui e vou perguntar para a coordenação. Prof, isso é quando tem algum problema na matrícula, tipo, algum documento que esqueceu de enviar, que não autorizou, ou não pagou a primeira parcela da mensalidade, alguma coisa assim que tem a ver com a matrícula. Aí ele fica que está a matrícula em atraso, porque ele se matriculou no site, mas ele ainda não concluiu ela por completo. Entendi.
Mas o que eu acho engraçado é que tá disponível no ambiente, mas não tá aqui no. Deveria não ter acesso nos dois, né? Mas daí eu vou marcar, talvez. Eu acho que vocês vão ganhar já 2 faltas, tá, Rafa e Vitor? Porque depois, quando ajustar, é a mesma coisa ali o Daniel. O Daniel já tem 2 faltas de matrícula em atraso. Bom, mas daí depois a gente se acerta em relação a isso. Mas é bom vocês verificarem o que está acontecendo, tá? Bom, vamos lá. Será que eu... Vamos ver se eu continuo com aquele nosso aplicativo muito tecnológico aqui. Vocês lembram do aplicativo que eu usava para resolver? Vamos fazer aqui primeiro. Ups. Meu Deus do céu. Tudo levando um baile aqui. Pronto. Vamos lá, vamos fazer o nosso exercício e aí a gente já finaliza. Vou parar de compartilhar aqui e vou compartilhar o nosso aplicativo muito tecnológico, lançado no mês passado. Aqui. Aí, vocês conhecem isso aqui, né? Conhecem esse aplicativo muito tecnológico. Então, bora lá. Deixa eu só lembrar qual que é. Não, não é esse. O pincel. Dois meses sem mexer nisso aqui? Não lembro mais o que eu usava. O que é esse aqui? Não. Não. O que é esse aqui? Acho que era assim. Acho que era assim, né, pessoal? Assim tá bom, né? Beleza. Então é o lápis um pouquinho mais grosso. Então vamos lá. Então esse corpo ele perdeu elétrons, ficando positivamente eletrizado com uma carga de 1 coulomb. Então aqui, essa carga então é de 1 coulomb. Será que era esse aqui mesmo que eu usava? Se não era o outro pincel? Show. Não. Não. Que coisa, pessoal. Um instantinho. A mesma coisa. É, o lápis mesmo. Acho que era mais grosso ainda. Tô me acertando aqui, pessoal. Calma lá. Então, vamos lá. Agora sim, acho que agora dá. Então, a carga aqui é 1 coulomb. A pergunta é quantos elétrons ele perdeu? Qual que é o número de elétrons que ele perdeu ficando com essa carga
de 1 coulomb. Nossa equação aqui bem simplesinha. Quantidade de carga elétrica é igual a N vezes a carga elementar, né? Então, se eu quero saber esse N, basta eu dividir a quantidade de carga pela carga elementar. Então, eu vou dividir 1 coulomb, né? Vou colocar aqui 1 coulomb por 1,602 vezes 10 na menos 19 coulomb. Fazendo análise dimensional, coulomb cancela, N vai ser adimensional, porque é um número inteiro, né? Alguém fez essa conta? 1 dividido por 1,602 ESP menos 19 vai dar um número grande. 6,24 242197253. Vou arredondar para aqui mesmo, 2,24 vezes 10 na 18. Esse é o número de elétrons que ele perdeu. Aí, pessoal, eu gosto de fazer esse exercício por quê? Porque vocês vão me dizer o seguinte: professora, você acabou de dizer que eu não posso ter fração de elétron, não posso ter meio elétron, não posso ter meio próton, né? Então N é sempre igual a um número inteiro. Aí como é que eu posso ter 6,24? Isso daqui é para vocês lembrarem dessa notação aqui, né? 10 na 18. Então isso aqui é 6, 2, 4, aí o restante dos números, mais um monte de zeros. Então, essa notação aqui vai nos fornecer a quantidade inteira de elétrons, tá? Não estou dividindo 0,24, não estou colocando fração aqui de elétrons. Foi esse valor que vocês tinham encontrado? Chegaram a fazer? Sim, não? Não fez, amor? Vou fazer aqui. Na menos 20? Sabe por quê? Sabe por que vocês fizeram assim na calculadora, ó? Vocês fizeram assim. 1 dividido por 1,602 vezes 10 na menos 19. Aí a calculadora fez o seguinte, pegou, dividiu 1 por 1,602 e o resultado daqui ela multiplicou por vezes 10 na menos 19. Logo, na calculadora vocês devem fazer ou 1 dividido por, abre parênteses, 1,602 vezes 10 na menos 19, ou se for uma calculadora científica, vocês vão fazer 1 dividido por 1,602, aí tem a tecla ESP, EXP, menos 19. Lá no visor vai aparecer E menos 19. Tá? Exatamente, tem que colocar a parte de baixo toda em parênteses, senão a calculadora vai entender como prioridade. Primeiro divide 1 por 1,602 e o resultado multiplica por 10 na menos 19, tá? Até porque, se a gente for pensar, esse número ali, 6,24 vezes 10 na menos 20, não faz sentido, né? Porque eu estou dividindo um número por um número muito, 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 muito pequeno. Então, o resultado tem que ser um número muito grande. 10 na menos 18. Tranquilo, pessoal? É só configurar aí a forma como vocês colocam na calculadora.
Beleza? De nada. Agora vamos ao outro exercício. Deixa eu selecionar aqui. Eita. Aqui. Demoro mais ajustando do que resolvendo o exercício. Bom, vamos lá. Nesse exercício, eu tenho uma moeda de cobre que tem número atômico 29 e essa moeda ela tem uma massa de 3,10 gramas. A pergunta é, qual é a carga total de elétrons da moeda que tem 3,10 gramas? Aí tem uma dica ali, o número de Avogadro. O número de Avogadros diz que em 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Vou escrever isso daqui. Em 1 mol, a gente tem 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: quantas gramas de cobre eu tenho em 1 mol de cobre? Aí eu vou... Tem pessoal da engenharia química aí que fez química 1, 2, 3, 4 já? Não? Tu não é mais da engenharia química, Percy? Sim, eu eu sou da engenharia química e fiz só a química básica com não me lembro o nome da prof. E agora a gente está fazendo, eu fiz química orgânica e agora estamos fazendo química orgânica 2. Entendi. Então, Tá, a mas gente, assim, não é porque não, você é da engenharia química que você tem que saber as coisas de cor, eu tava só brincando. Ó, então a gente vai fazer o seguinte, vai lá no Google, que também não é uma coisa que eu sei de cor, e a gente vai digitar massa molar cobre, Cu. Massa molar do cobre, então aqui claro, claro, 63,556. claro que isso aí é tranquilo, né? Ai, meu Então, Deus. aqui. Então, em 1 mol, pessoal, vamos fazer essa conta aqui. Em 1 mol de cobre, eu vou ter 6,02 vezes 10 na 23 átomos de cobre, que equivale a 63, já esqueci, 63,546. 546 gramas de cobre, certo? Se eu tenho 3,10 gramas, quantos átomos eu vou ter? Uma regrinha de 3 básica. Vamos lá. Vou fazer aqui da calculadora. Vou multiplicar 3,10 por 6,02 vezes 10 na 23, né? Então, 3,10 vezes 6,02 na 23 dá 1,8662 vezes 10 na 24. E vou dividir por esse valor aqui, o 63,546. 63,546. Então, deixa eu pegar a borracha aqui e apagar, senão vai aparecer uma vírgula aqui. Então, em 3,10 gramas de cobre, eu tenho essa quantidade aqui de átomos. 2, vou precisar fazer um arredondamento aqui, tá, pessoal? 2,94 vezes 10 na 22 átomos. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui de conta, pessoal?
Posso repetir sim. Bom, essa informação aqui, o problema não me trouxe, tá? Eu fui lá no Google e digitei qual que é a massa molar ali do cobre. Por quê? Eu sei que em 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 na 23 átomos, que é essa informação aqui do número de Avogadro. E em 1 mol eu vou ter 63,546 gramas de cobre. Em 1 mol de cobre eu tenho essa quantidade. Agora, a quantidade que eu tenho de cobre são 3,10 gramas, uma moedinha pequena, que 3,10 gramas eu tenho X átomos. É uma regra de 3. Então, eu passo isso aqui multiplicando por isso, e isso aqui multiplicando por isso. Aí, fazendo essa regra de 3 e já arredondando aqui, eu fiz 2,94, encontrei, né? 2,94 vezes 10 na 22 átomos. O que quer dizer isso? Que na moeda de 3,10 gramas de cobre, eu tenho 2,94 vezes 10 na 22 átomos de cobre. Tranquilo agora? Ainda, nós temos o seguinte, que em um átomo de cobre, nós temos quantos elétrons? E como faríamos sem o recurso do Google, aí vocês têm que ser alunos. O negativo. O que? Voltou? Acho que está reconectando, né? Opa, voltou. Então, aqui nós temos... a gente chegou na conclusão que naquela moeda tem 8,52 vezes 10 na 23 elétrons. Agora sim, a pergunta é a carga total. Então, a gente vem aqui. Carga total vai ser igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Logo, eu vou ter que multiplicar esse número, 8,52, vezes 10 na 23, vezes a carga elementar do elétron, que é a quarta ou a quinta vez que eu já estou repetindo por vocês, 1,602 vezes 10 na menos 19. Beleza? Então, vezes 1,602 ESP menos 19, a gente tem, vou arredondar também aqui, 136,44 vezes 10 na 3 Coulomb. Ou ainda poderia ter colocado aqui 1,4 vezes 10 na 2, então 5. Então, a gente deu uma volta, né, bem grande para encontrar aí a carga de todos os elétrons dessa moeda. 1,4 vezes 10 na 5 Coulomb. Pessoal, esse exercício, na verdade, é só para a gente desenferrujar ali na mente algumas coisas que a gente vê lá em química, né? Lá em química geral, não sei como é que é o nome, se é só química geral, química analítica, não me recordo. Mas só para a gente desenferrujar isso, como átomo, número de Avogadro, mol, elétrons, né? Então, isso daí é só para a gente tirar um pouco a teia de aranha aí desse conteúdo e trazer aqui para a nossa física 3, tá?
não é algo que vocês precisam saber decor, por exemplo, massa molar ali do cobre, não é algo que vocês deveriam saber decor, né? Mas, claro, tem que saber como encontrar, né? Hoje a gente tem ali facilmente o Google, só jogar, aparece na primeira resposta, então fica mais fácil. Beleza, ficou alguma dúvida nesse exercício? Não? Então, vou parar o compartilhamento. A gente chegou no slide de número 11, a nossa meta. Deixa eu abrir aqui a câmera de novo para vocês. Então, como eu falei para vocês, pessoal, a gente não vai ficar aqui até as 10h30, até para não se tornar cansativo nem para vocês, nem para mim, né? Porque é muito exaustivo ficar aqui na frente do computador. Acredito que isso também seja para vocês. Desta forma, hoje eu encerro a aula aqui. No entanto, eu gostaria de passar algumas orientações. Deixa eu só ver se está aberto aqui o conteúdo da disciplina, tá? Vou compartilhar com vocês. Compartilhar esta guia aqui. Que está aparecendo, né? Então, aqui, o que eu gostaria que vocês fizessem em um determinado momento, né? De hoje até a semana que vem. Deixa eu abrir aqui o conteúdo. Então, aqui, vou abrir a pastinha da semana 1. Então, essa primeira videoaula aqui, videoaula 1, Estrutura Atômica e Princípios da Eletrostática, foi essa aula que eu acabei de finalizar com vocês, tá? Então, essa videoaula, se vocês não quiserem, não precisam assistir novamente, porque foi o que nós vimos aqui. Mas eu gostaria que vocês assistissem essa videoaula 2 aqui, que fala sobre condutores e isolantes elétricos e tipos de eletrização, tá? Porque daí na semana que vem a gente pincela essa informação, verifico se ficou dúvidas e a gente já consegue resolver exercícios específicos aqui desses dois conteúdos que eu já passei para vocês, tá? Então a gente consegue já ir direto para os exercícios. Nesse capítulo aqui, vocês têm algumas páginas para fazer a leitura. Vocês já vão entender o porquê que vai ser necessário fazer a leitura. Os slides estão disponíveis aqui, são os slides que eu utilizei nessas duas videoaulas. E a lista de exercício. A lista de exercício, se vocês quiserem já começar a fazer, pode fazer, mas se não quiser, a gente vai discutir alguns exercícios aqui eu ia dizer na sala de aula, aqui no nosso ambiente na semana que vem, tá? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Assistissem essa videoaula de eletrização e lessem essas páginas, da página 788 à página 800. Por quê? Porque aqui nas avaliações eu deixei um desafio para vocês resolverem, que é aqui o da semana 1. Se vocês acharem que é pouco tempo, uma semana, a gente pode estender, aí fica a critério de vocês. Na semana que vem a gente pode conversar, vocês podem dar o feedback de vocês, tá? Deixa eu só explicar. Então, o capítulo 26... Cargas elétricas e forças, lá nas páginas que eu solicitei para você fazer a leitura, 789 e 791, traz um total de 12 experimentos simples que podem ser realizados em casa. São experimentos que trazem eletrização. Sabe aquele experimento de esfregar o balão na cabeça e grudar ele na parede? Ou esfregar o canudinho e grudar ele na parede, esfregar o pente e puxar
papelzinhos picados, então são experimentos simples. Então, eu estou pedindo para vocês escolherem 2 desses experimentos e reproduzir, tá? Aí, claro, né, que eu preciso que vocês se divirtam com isso e eu também preciso me divertir com vocês, né? Eu estou solicitando que vocês gravem um vídeo de no máximo 2 minutos e meio, que é tempo pra caramba, tá? Pode ser bem mais curto que isso, ou seja, então no máximo 2 minutos e meio, mostrando os experimentos escolhidos, explicando o fenômeno físico que está acontecendo e relacionando com os conteúdos abordados nesta semana. Naquela videoaula, principalmente na videoaula de processos de eletrização. Você deve aparecer neste vídeo falando seu nome, o curso e experimentos escolhidos. Seja criativo. Beleza? Vocês acham que até o dia 4 dá para fazer isso? Sem resistências, pessoal. Sem resistências. Então, tá. Então, qualquer coisa, se ficar apertado o prazo, aí vocês me avisam que eu estendo, né? Mas, claro, vamos tentar seguir o nosso cronograma para não deixar acumular nada. E, né, já pensando que a nossa primeira aula prática já foi cancelada, nem mesmo foi confirmada, já foi cancelada. Então, aqui já fica como uma primeira atividade prática para vocês, tá? Vocês vão ver que são coisas bem simplesinhas, tá certo? Então, era isso que eu tinha passado aqui, tenho programado para essa semana. Certo, meu povo? Se não temos dúvidas, se está tudo ok, se está todo mundo de acordo, eu gostaria de encerrar a aula por aqui. São 9h04, tá? De novo, desejo para vocês boas-vindas a este semestre. Espero que vocês tenham sucesso em todas as disciplinas que vocês contrataram, que seja uma chuva de 10 em todas as atividades. Que esse ano de 2021 seja muito mais tranquilo do que o 2020 foi, né? E que a gente possa voltar à normalidade aos poucos, tá certo? Então, desejo para vocês uma boa noite, uma boa sexta-feira, um bom final de semana e nos vemos, então, na próxima quinta aqui no nosso ambiente, beleza? Um beijão, tchau, tchau. Tchau, até mais. Até mais, prof.